Cris, eu me sinto perdida na minha profissão e gostaria de saber se tem alguma dinâmica familiar que pode estar influenciando nisso. Foi assim que nós abrimos um campo de constelação num atendimento que eu realizei essa semana. E eu trouxe aqui 5 pontos para compartilhar com vocês da dinâmica que se apresentou nessa constelação, para que vocês também possam ter aí as percepções, os insights de vocês. Vamos lá, eu vou falar 5, elenquei 5 aqui, até fiz uma colinha, porque eu não poderia falar de todos os pontos, né, numa constelação aí. Então vamos lá. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês, eu pedi para ela escolher os representantes. Eu não disse quem que esses bonequinhos aqui estariam representando no começo, né, para não influenciar. E fui apenas dizendo, escolhe o elemento 1, que era para ela mesma, né, ia representar ela mesma. O elemento 2 seria o representante do pai. O elemento 3, o representante da carreira, a profissão. E o elemento 4, a mãe. E aí, o primeiro ponto aqui dessa dinâmica que eu quero chamar a atenção é que ela colocou a carreira, ela escolheu a posição dos representantes aqui. A carreira, a profissão e a mãe lado a lado. E atrás dela, o que isso quer dizer? A nossa profissão, por que ela está muito relacionada à questão com a nossa relação com a mãe? Porque a mãe representa esse feminino, o feminino representa o servir, o doar-se. Então, quando eu trabalho, quando eu executo, né, a minha profissão, eu coloco o meu servir no mundo, eu estou doando, eu estou dando, e aí eu trago equilíbrio por uma lei sistêmica chamada dar e receber. Então, eu dou e recebo, é assim que eu gero dinheiro, é assim que eu gero o meu financeiro, né, através do que eu dou e do que eu recebo. Então, quando está aqui atrás, ela colocou atrás, já começa a explicação aqui do porquê que ela se sente perdida, porque ela não está olhando para frente, essa carreira, esse sucesso, esse dar e receber não está aqui na frente, ó, ele está aqui atrás. E aí tem uma simbologia que é o ponto 2 que eu quero trazer aqui na visão sistêmica, que é, quando eu olho para trás, eu estou olhando simbolicamente para a morte, para algo que já passou, para o passado. Então, eu estou presa em algo do passado, ao invés de estar olhando para frente, que simbolicamente é a vida. Então, já temos 2 pontos interessantes aqui. O terceiro ponto é que ela se colocou ao lado do pai, né? E o pai é falecido. E ela relatou que desde que o pai morreu, ela sentiu um peso, que começou a carregar um peso. E ela realmente, ela disse, eu senti assim, eu pensei, nossa, como que nós vamos dar conta agora que ele se foi? Como que a minha mãe vai fazer? Ela é dona de casa, como será que a gente vai sobreviver? E desde então ela disse que começou a sentir esse peso. E que peso que é esse, gente? É o peso de estar fora do lugar. Ela se colocou como responsável, como se ela tivesse que ficar no lugar do pai, cuidando da mãe, da família, enfim. Então, por isso que começa a ficar muito pesado. Durante o atendimento, ela falou, eu sinto um cansaço, eu sinto cansado. Realmente, eu estou muito cansada. Então, esse é o peso de estar fora do lugar, assumindo uma responsabilidade que não é a dela. E aí, mesmo depois de fazer alguns movimentos aqui de liberação com o pai, para deixar com o pai o que é dele, ela ainda relatava esse peso e ainda não conseguia olhar para a mãe. Ela disse, não, eu não consigo ver minha mãe, eu não consigo enxergar, eu não consigo enxergar. E aí, eu coloquei aqui a menininha dela, né? Porque durante a entrevista ali, que eu faço uma entrevista também, né? Antes da constelação, ela relatou que esperava algumas coisas da mãe dela, mesmo já quando adulta. Então, eu trouxe essa menina para representar a menina dela, a criança, e perguntei qual idade ela tem. 5 anos. E o que aconteceu aos 5 anos, mais ou menos? Eu perdi meu irmão, um irmão de 4 meses, que eu também trouxe aqui. E aí ela relatou aqui uma coisa muito importante, que é a raiva pela morte do irmão e pela mãe ficar olhando e dando atenção só para o irmão que faleceu e não ter dado mais atenção para mim. E aí se criou uma espera, então a minha mãe não me protege. E até hoje ela estava carregando isso, a minha mãe não me protegeu, a minha mãe não me deu atenção, a minha mãe não fez por mim. Então, quando ela reconhece e acolhe essa criança, quando ela olha para a mãe dela como criança e diz tudo isso, ela também faz um movimento de liberação, e a partir daí as coisas começaram a ficar mais leves e ela começa a enxergar essa mãe, né? E ainda assim existia ali alguma coisa que ela falava, mas eu ainda sinto dor, eu ainda sinto cansaço, né? E
Então, a gente traz um outro elemento aqui que foi bem importante, que aí é o quinto ponto que eu quero trazer, que é o reconhecimento dos avós. Ela me disse: eu não tenho avós, quando eu fiz a pergunta sobre os avós. Eu não tenho avós, nem do lado paterno, nem do lado materno. Como assim não tenho avós? Ah, que teve uma história de abandono, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Mas aqui eu foquei mais na mãe porque eu via, né, o campo, eu conseguia perceber que o campo estava mostrando mais questões, mais sensibilidade aqui no lado materno. Então eu resolvi colocar aqui, trazer o vô e a avó. E quando eu coloco esse vô e essa avó aqui, ela aí relata um sentimento de alívio. Realmente, agora eu enxergo, agora eu vejo, agora eu tenho vô, eu tenho vó. Ela consegue ver a mãe também. A mãe tá presa aqui olhando para a dor desse abandono do pai que teve quando criança, né? Claro que a gente não foi aprofundando tudo aqui para trás, mas eu foquei aqui em ela conseguir se conectar com essa força ancestral, de ela substituir essa frase eu não tenho vó e vó pela frase sim, eu tenho vó, eu tenho vô, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho avós paternos e maternos, né? E aí ela consegue dizer assim: ah, agora eu cresci. Ela mesma disse: agora eu cresci, agora eu me sinto grande. E aí sai a figura dela aqui pequena, de criança, entra a representação de uma mulher se sentindo mais forte e grande, e aí ela consegue ver a profissão, ela consegue olhar. Daí eu pergunto se ela sente força para andar para frente, para olhar para frente, e ela pede assim: sim, me aproxima muito da minha profissão, do meu relacionamento, agora eu estou pronta. E claro que aqui eu estou resumindo, muito bem resumido, mas a gente encerrou a constelação com esse movimento aqui dela se sentindo pronta para ir para a vida que a gente chama, pronta para se abrir para essa profissão, para esse servir, dizer sim para a vida, tá? Foi dessa forma que a gente concluiu aqui a constelação. Então, trazendo esses 5 pontos aqui para vocês, compartilhando, me digam aí o que vocês acharam, vocês se identificaram com algum dos pontos que eu trouxe aqui, vocês têm alguma dúvida, gostariam de saber mais sobre como funcionam os meus atendimentos? Me deixa aqui nos comentários ou me chama lá no direct que vai ser um prazer conversar com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.